Como a senhora se chama? Bela Shkromada. De onde a senhora nasceu? E eu nasci na Ucrânia. E a senhora veio da Ucrânia para cá com qual idade? Eu tinha 8 e pouco, 8 anos, 8 para 9. Nós viemos depois da primeira da guerra. A migração ucraniana, ela provém de deslocados de guerra da Segunda Guerra Mundial, e o forte, depois que acabou a guerra, foi de 48 e 1949, mas teve alguns que chegaram até a 51. Quando nós viemos da Ucrânia para cá, como veio de navio, veio quase muita gente, tinha mais de 67 famílias, e tudo pelo Osasco, pelo Carapicuíba, pelos redores. E uma das principais empresas na região de Osasco se chamava Cobrasma. Ela trabalhava com vagões de trem, indústria férrea. E aí o pessoal conseguia empregos, né? As próprias empresas elas chamavam para o Estado a necessidade de mão de obra. Mas não era a única, haviam várias. Estavam espalhadas pela região de São Paulo. Vamos lembrar que Osasco só nasceu em 62. Então, alguns imigrantes tiveram como localidades, por exemplo, onde eles achavam emprego, o Alto da Lapa. Aqui em Osasco, na região de Osasco, nós tínhamos muito em Presidente Altino. Mas ia até Carapicuíba, uma outra cidade. As pessoas foram se espalhando, inclusive perto de São Caetano, onde se formou inclusive outras comunidades, né? Porque essa imigração ela se espalhou pela cidade. A gente, quando veio para o Brasil, a gente emprestava ou alugava, eu não sei dizer que eu era muito pequena, lá na Armênia, em Presidente Altino, que também é ortodoxa, para fazer a missa. E então resolveram fazer aqui. Todo mundo ajudava um pouquinho e fizemos para não ficar sem igreja. Isso foi em 48, 47, por aí. Quem foi o fundador da paróquia? O fundador foi o próprio povo. Não havia uma pessoa. Haviam, sim, pessoas que se dedicavam mais. Há sobrenomes fortes aqui nos livros que a gente lê de da história da igreja. Ela foi escrita, assim, pelos imigrantes. Mas foi o próprio povo, sim. A igreja chama Proteção da Virgem, né? Que no caso é a Pokrova, né? Da Santíssima Virgem. Pokrova quer dizer proteção. Então, realmente estamos aqui, né, sobre a proteção da nossa mãe, né, Maria, em que, no caso também, é aquilo que eu faço, acho que Deus nada faz por acaso, né? Eu sempre fui devoto de Maria e hoje estou numa comunidade, né, com o nome, né, da nossa padroeira como uma Pokrova, como uma proteção, né, da Mãe de Deus. Então acho isso também bem significativo para mim, que sempre tive um espírito mariano. Quais foram os principais motivos que levaram à fundação da paróquia? Os principais motivos é a necessidade dos próprios imigrantes. Eles eram cristãos ortodoxos, eles necessitavam de um local para fazer seus cultos, suas tradições, né? E aí também nessa imigração veio um padre. Isso ajudou bastante, porque às vezes você monta uma igreja, monta, mas não tem padre. Mas apareceu um padre chamado Petr Dobransky, e isso incentivou. É claro que havia uma grande dificuldade no início, porque a língua é diferente, o alfabeto é diferente. Até os alfabetizados chegaram analfabetos, porque eles estão acostumados ao cirílico e não às letras latinas.
Teve um período de adaptação, sim, que levou uns 2 anos para o pessoal aprender a língua que está aqui, aprender a ler em latim, tá? Em letras latinas, melhor falando, né? E essa também, houve uma vantagem, que aqui havia uma outra comunidade ortodoxa, que é dos armênios, e em São Paulo havia a comunidade antioquina. Os antioquinos ambos receberam os ucranianos e permitiam fazer as missas e tudo na nossa língua, tudo na língua ucraniana, para esses imigrantes. É claro que eles, apesar disso, eles quiseram também construir o seu local. Porque a gente precisa de uma igreja para ter fé, para fazer o batismo, para fazer o enterro que os ortodoxos fazem com os padres. E, sabe, sem igreja não tem menos jeito, tem que ter uma igreja. Então, representa tudo. Foi um local muito importante para o pessoal se reunir. Não é só a igreja, aqui também nós temos uma escola, há aulas de ucraniano para os filhos, descendentes. É um centro que as pessoas tinham para se encontrar, sabe, que tem a sua própria origem, sua própria tradição. Então ela foi muito importante para esse fim. Basicamente, todas as igrejas ortodoxas elas têm essa parede que divide o altar com o demais, com a parte dos fiéis, isso aqui nós chamamos de iconostácio, né? Então, o iconostácio, geralmente, ela segue um padrão. Às vezes tem umas que são maiores, outras são menores, depende do tamanho da igreja, né? Mas geralmente existe algum padrão que não muda em quase todas as igrejas, que são as festas ortodoxas, que são as principais festas. Então nós temos ali em cima aqueles ícones ali que são as 14 festas que a igreja ortodoxa ela comemora com bastante devoção e amor. Né? Então, um exemplo, né? Tem a apresentação, tem o batismo de Jesus, tem a transfiguração. Então essas festas são importantes, né, para a igreja ortodoxa, do qual a gente celebra com bastante devoção, bastante amor, realmente, as festas disso, da igreja ortodoxa, né? A ortodoxia, a igreja ortodoxa, o próprio nome ortodoxo, orto e doxa, significa literalmente, traduzindo da palavra grega, orto, perfeita, e doxa, fé, ou seja, é a prática da fé correta, perfeita. A igreja ortodoxa é, na verdade, a segunda igreja cristã, né, em número. São aproximadamente 220 milhões de fiéis no mundo. É a segunda igreja cristã no mundo, depois da igreja romana, católica romana. E nós, vamos assim dizer, a igreja ortodoxa não tem um fundador. A ortodoxia, a igreja ortodoxa é a igreja primitiva de Cristo. Ou seja, não teve uma pessoa específica, eu sou o fundador da igreja ortodoxa. É a igreja primitiva de Cristo. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que a igreja ortodoxa tem uma cruz diferente, né? Então, quer dizer, vocês perceberam que a cruz tem essa parte seria onde que o Cristo colocava os pés, né? Então, por que ela é torta? É justamente um simbolismo também muito interessante, porque a igreja ortodoxa ela traz muitos simbolismos bem profundos. Então, por exemplo, ela tem isso porque é justamente isso, entre a virtude e o pecado, né? Lembrou que o ladrão que se arrependeu estava do lado direito, né, de Jesus, então, do lado direito. Então, a virtude e o pecado, né, se sobrebalança, né? Então, você tem essa cruz, então, como um marco, né? Todo mundo olha essa cruz já percebe que é a igreja ortodoxa, né? Então, realmente é bem significativo para nós. Às vezes as pessoas
confundem igreja católica e ortodoxa. Na verdade, a igreja ortodoxa, ela é católica, né? Até o século XI não havia caminhou paralelamente, né? Mas no ano 1054 houve um grande cisma, né? Que a igreja surgiu, portanto, Constantinopla e Roma eram dois centros da igreja primitiva, né? Que é a igreja ortodoxa. E houve alguns desentendimentos e houve o grande cisma em 1054, que ficou, portanto, a igreja de Roma, católica romana, e a igreja ortodoxa, que ela é a igreja, o nome correto é a igreja católica, una, santa, católica e apostólica, ou seja, a igreja ortodoxa ela é católica, porque católica não é o que as pessoas às vezes confundem católica como Roma, não, a igreja de Roma ela é católica romana. A igreja ortodoxa é católica também, sempre foi, porque católicos é um termo grego que significa para todos, a universalidade, que é a igreja que Cristo nos deixou, a missão que Cristo nos deixou, ir pelo mundo, ou seja, a missão da ortodoxia é ser igreja, anunciar as verdades, é nisso que a igreja ortodoxa se baseia, na palavra de Deus, na Bíblia, naquilo que nos foi revelado, nos dogmas, que os concílios nos passam, e o grande diferencial também com a igreja, já que se fala de católica romana também, alguns termos, do ponto de vista dogmático, não são grandes diferenças, assim, não há grandes diferenças, mas a principal delas é o filioque, né, a questão do Espírito Santo, você vem do Pai, ou do Pai e do Filho, essa briga principal pela qual gerou o cisma, foi essa, o filioque, questão da infalibilidade do Papa também, do chefe da Igreja de Roma, que não foi aceita por Constantinopla. E o que aconteceu em 1054 foi exatamente esse chamado cisma em que houve essa excomunhão. Constantinopla excomunhou Roma, Roma excomunhou a excomunhão de Constantinopla e vice-versa, né? Então, aí houve esse cisma, mas a igreja ortodoxa, ela continua sendo o que sempre foi, desde a igreja primitiva, pregando aquilo que Cristo nos deixou, baseado na palavra de Deus que nos foi deixada. Eu já tenho família, tenho 5 filhos, 9 netos. Mas é que valeu. A gente sabe o que tem agora é só o brasileiro mesmo. A gente gostaria de voltar para ver a Ucrânia, mas não tem nem jeito mais. A Ucrânia sempre foi um corredor de guerra nas disputas, nosso país sempre sofreu exatamente com isso, pessoas sempre querendo, países querendo se apropriar, isso a história já mostrou, e o povo sempre, desde o início, foi resiliente, lutou e continua lutando. Nós, como cristãos aqui, toda vez que celebramos a Divina Liturgia, uma das partes fala Zaborro Ljubevo e Borro Brejo do Ucraíno Nacho, Zapraulinha e Zalsevisco, pelo povo, pela amada Ucrânia, pelo povo e pelo exército, ou seja, todas as vezes repetimos na Divina Liturgia esse pedido, além, obviamente, de outras ações, espiritualmente sempre pedindo e rezando para que Deus ilumine e dê força ao nosso povo. E quero deixar aqui uma mensagem também baseada em algo que a própria história já mostrou, desse povo lutador, resiliente. Em 1878, Ivan Frankó, um dos maiores poetas ao lado de Lesya Ukrainka, de Taras Shevchenko, um dos maiores poetas incentivadores da luta para que o povo não desistisse,
em 1878, com apenas 22 anos, esse grande poeta escreveu um poema que reflete o que hoje está acontecendo, o que aconteceu desde aquela época e o que ainda hoje está acontecendo. Vou falar apenas os 2 primeiros versos e o último, que são vários versos desse poema, que é a mensagem que com certeza todo ucraniano lembra, até lê, tem nas suas casas, na parede, esse poema do Ivan Frankó. Каменярі. Primeiro fala assim: Я бачу дивний сон, немов передо мною, безмірна та пуста і дика площина. Я прикований ланцем залізним стою під височеною гранітною скалою, а далі тисячі таких самих, як я. O poeta está falando que ele teve um sonho muito estranho, que ele viu uma planície enorme, basicamente resumindo esse primeiro verso, e ele viu ali milhares de pessoas algemadas, com correntes nas mãos, e era só essa a visão que ele tinha ao lado de uma grande muralha de granito. O terceiro verso ele fala assim: Кожну в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім гримить. Лупайте цю скалу, нехай ні жар, ні голод не спинить вас. Зносіть і труд, і страху, і голод, бо вам призначено скалу оцю розбити. Nesse outro verso, ele fala o seguinte: que nas mãos de cada um de vocês, dessas pessoas, havia uma marreta pesada, e uma voz do alto que dizia: quebrem essas pedras, quebrem essas rochas, sigam avante, com fome, com suor, com desgaste, quebrem essa pedra e levem com vocês esse peso, porque está destinado que vocês vão ter que lutar para quebrar essas pedras. E ele termina, depois de outros versos, ele termina o poema dizendo assim: Отак ми всі йдемо у громаду путь. E assim nós vamos todos juntos, unidos como uma nação. Святою думкою і молотом в руках, com uma mente voltada, um santo pensamento de vencer e as marretas na mão. Nehai prokляті ми житом позабуті, mesmo que nós sejamos esquecidos pelo mundo, condenados. Ми ломимо скалу, reuniam para o Put, nós quebramos as pedras e alinhamos as estradas. Mesmo istaste ao sir prejde, ponachich ash kiskar, e a felicidade virá, nem que seja depois dos nossos ossos. Ivan Frankó. É isso que eu queria deixar como uma mensagem.